Você tem medo de perdê-lo. E esse medo começa a controlar tudo dentro de você. Porque não é apenas sobre ele ir embora. É sobre o que isso significaria para você. O vazio, a ausência, a sensação de rejeição, de não ser suficiente. E quanto mais você pensa nisso, mais esse medo cresce. E sem perceber, você começa a agir com base nesse medo. Você se adapta, se controla, evita conflitos, aceita coisas que te incomodam. Você pensa 2 vezes antes de falar, mede suas atitudes, tenta não estragar nada. Tudo para manter ele por perto. Tudo para evitar qualquer situação que possa levar à perda. Mas nesse processo, você começa a se perder. Você deixa de ser espontânea, deixa de expressar o que sente de verdade, deixa de impor limites. E aos poucos, sua identidade dentro da relação vai desaparecendo, porque tudo passa a girar em torno de não perder o outro. E isso não é amor, é medo. Como explicava Carl Jung, aquilo que não enfrentamos dentro de nós acaba controlando nossas ações de forma inconsciente. E quando existe um medo profundo de abandono, ele não aparece de forma direta. Ele se manifesta através de comportamentos, decisões e padrões que você nem percebe. E o mais perigoso é que você acha que está fazendo isso por amor. Você acredita que está cuidando da relação, sendo compreensiva, sendo paciente. Mas, no fundo, você está tentando evitar uma dor. Está tentando manter algo que você sente que pode escapar a qualquer momento. E isso cria uma tensão constante. Porque você nunca se sente segura de verdade. Sempre existe aquele medo no fundo. Aquela sensação de que, a qualquer momento, algo pode mudar. E isso te mantém em estado de alerta emocional. Agora, pensa nisso com clareza. Quando você tem medo de perder alguém, você começa a dar mais valor à presença do outro do que ao seu próprio bem-estar. Você aceita menos, tolera mais, questiona menos. E isso cria um desequilíbrio. Porque enquanto você se esforça para não perder, o outro não precisa fazer o mesmo esforço para ficar. E esse é o ponto onde tudo começa a se desregular. Existe também algo muito profundo nisso. Muitas vezes, esse medo não vem apenas da relação atual. Ele vem de experiências passadas, de rejeições antigas, de momentos em que você se sentiu abandonada, não escolhida, não suficiente. E o que você vive hoje é uma continuação emocional disso. Você não está apenas com medo de perder essa pessoa. Você está com medo de reviver tudo aquilo que já doeu antes. E isso intensifica tudo. Mas aqui entra a verdade que muda tudo. Quanto mais você tenta evitar a perda, mais você se afasta de si mesma. E quando você se afasta de si, você perde o controle da sua própria vida emocional. E isso te fragiliza. Porque agora você depende do outro para se sentir segura. Depende da presença dele, da validação dele, da consistência dele. E qualquer mudança te afeta profundamente. E isso não é sustentável. Agora presta atenção nisso. Uma relação saudável não nasce do medo de perder. Ela nasce da escolha de estar, da liberdade de ser quem você é, sem precisar se moldar o tempo todo para manter alguém ao seu lado. E quando isso não existe, algo está errado. E aqui entra a virada. Parar de focar no medo de perder o outro e começar a olhar para o que você está perdendo de si mesma nesse processo. Porque no final, o maior risco não é ele ir embora. É você desaparecer dentro da relação. E talvez a maior verdade seja essa. O medo de perder alguém
só te destrói quando você acredita que precisa dessa pessoa para se sentir completa. Mas quando você começa a se reconectar consigo mesma, esse medo perde força. Porque agora você entende que, independentemente de quem fique ou vá, você continua inteira. E isso muda tudo.